Hoje eu quero pensar com vocês sobre a dinâmica do culto a Deus. A dinâmica do culto a Deus. Abra, portanto, sua Bíblia no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Nós vamos ler os últimos versículos. Versículos 22 e 23. São um resumo do Salmo. Nós vamos ler o Salmo 50, versos 22 e 23, para juntos pensarmos sobre a dinâmica do culto a Deus. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Esta é a palavra do Senhor. A dinâmica do culto a Deus. Nós sabemos que se discute muito sobre culto, sobre louvor, sobre adoração hoje em dia. Aliás, sempre. Especialmente no seio da Igreja de Cristo. Mas no meio de tantas opiniões, qual é o culto desejado por Deus, de fato? Que forma de adoração é realmente devida a Deus? Que tipo de louvor Deus pede de nós, o seu povo, a sua igreja? Todo mundo parece ter uma opinião biblicamente fundamentada sobre esse assunto. Quer ver uma coisa? Algumas pessoas, para combater qualquer atitude mais expressiva, mais vibrante por parte de adoradores na hora da adoração, por exemplo, mãos levantadas, palmas, instrumentos diversos, bateria, guitarra, enfim. Algumas pessoas, para combater esse tipo de atitude, geralmente usa versículos que falam do culto racional. Romanos 12, verso 1. O outro lado diz assim, para justificar a manipulação que de fato alguns dirigentes de louvor na hora da ministração no culto, então aquilo que eles chamam de condução do culto, na verdade sendo uma espécie de manipulação, para defender isso, usa-se geralmente: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Para o culto mais litúrgico ou mais tradicional, geralmente as pessoas usam 1 Coríntios 14, 40, que fala para nós fazermos tudo com decência e ordem. E aí o culto decente e ordeiro é o culto que tem a liturgia, a ordem do culto escrita, impressa. Aqueles que defendem o culto mais espontâneo, ou mais contemporâneo, o que eles dizem? Eles usam 2 Coríntios 5,17, que diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então liberdade é você fazer o que o Espírito conduz você a fazer na hora da adoração. Enfim, as palavras, na verdade, significam aquilo que quem as usa quer que elas signifiquem. Cada um vai usar um texto para justificar, na verdade, e muitas vezes, seu estilo preferido, seu gosto pessoal. Mas em se tratando de adoração, o que é que nós devemos de fato fazer? Como nós devemos proceder na adoração? A palavra final tem que vir do próprio Deus. Importante para o povo de Deus é sempre ouvir o que Deus espera dos seus adoradores no culto. Melhor, o importante é saber o que Deus espera do adorador que vem para adorar. Então, qual é o culto que agrada a Deus? Graças a Deus que o Salmo 50 tem para nós palavras de instrução. Aqui no Salmo 50 nós achamos como o louvor que Deus pede deve ser. Nas palavras do próprio Deus.
sem termos que usar outros textos bíblicos que tantas vezes acabamos distorcendo para justificar nossas opiniões. Então, vamos olhar para o Salmo 50 e vamos aprender o que Deus quer em questão de culto. Óbvio que o texto não é um texto exaustivo, até porque a revelação de Deus ela é completa em toda a sua plenitude, de Gênesis a Apocalipse. Um texto apenas nunca dirá tudo, mas o recorte que nós temos no Salmo 50 nos dá o essencial. O Salmo 50, observe no título da sua Bíblia aí no Salmo, é um salmo atribuído a Asaf. É o primeiro salmo de Asaf. É o primeiro salmo daquele que foi um dos principais músicos, um dos principais cantores de Davi. E é interessante porque o grupo de salmos composto por Asaf não está aqui no que é o livro segundo dos Salmos, porque os Salmos, nós estamos estudando os Salmos em sequência, e nós estamos neste momento no livro 2 dos Salmos. Os Salmos têm, na verdade, 5 livros dentro dele, 5 coleções de Salmos. E a coleção dos Salmos de Asaf está lá no livro 3, vai do Salmo 73 até o 83. E esse Salmo de Asaf, ele está meio, entre aspas, perdido aqui no livro 2. Mas é interessante o local onde foi inserido esse Salmo. Somando-se os Salmos de Asaf, lá no livro 3, o Salmo 73 a 83, são 11 salmos lá, mais esse aqui, no livro 2, o Salmo 50, são 12 os salmos compostos por Asaf. Os salmos de Asaf são salmos repletos de proclamação de juízo de Deus. Os salmos de Asaf são considerados oráculos, tanto que este aqui, o 50, é considerado um hino oracular ou um hino profético, por causa do seu conteúdo, por causa do seu teor. Nós vimos isso. Se você se voltar mais uma vez para as palavras finais que nós lemos no início, você vê o tom profético. Verso 22, Salmo 50, 22. Pensem bem e arrependam-se. Quem fala assim? Um profeta fala assim. Arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Asaf falando em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É um salmo ou um hino oracular, um hino profético. Asaf, a expressão hebraica de onde vem o nome dele, você sabe, os salmos foram escritos na língua hebraica, e o nome Asaf é um nome hebraico, e literalmente ele significa coletor, recolhedor. Daí que alguns concluem que Asaf é um nome que significa aquele de quem Deus se apoderou, aquele que Deus recolheu, aquele que Deus ajuntou para si mesmo, aquele que Deus tomou para si. Esse é Asaf. Os pais, quando vão dar nome a esse menino, e ele é descendente de Levi, seu avô, bisavô, etc., são da linhagem de Levi, então eles olham para esse menino e dizem, esse menino é alguém de quem Deus se apoderou, Deus o recolheu para si, Deus o ajuntou para si. Nós estamos dando essa ênfase sobre quem foi Asaf, porque ele é uma pessoa muito distinta na Bíblia. Escreveu diversos salmos importantes, como veremos, Deus permitindo, na sequência dos nossos estudos nos salmos. Ele era filho de Berequias, 1 Crônicas 6, 39 em diante nos diz isso. Um descendente direto de Levi. Sendo assim, Asaf foi um levita, salmista, profeta, encarregado da música sacra nos dias do rei Davi e também nos dias de Salomão. Então você aprende que quem cuidava da música no Antigo Testamento não era alguém que simplesmente pôs na cabeça que agora ia começar a escrever corinho, como muitos hoje fazem.
A pessoa decide que Deus chamou ela para compor músicas, entre aspas, evangélicas. Aí ela sai umas músicas mal escritas, sem nenhum tipo de gramática correta, de rima ou de métrica adequada. Você vê que a pessoa está fazendo na sua própria força. A última coisa que Deus talvez queria que ela fizesse era compor, mas ela acha que tinha que compor. Quando você olha para a Bíblia, você olha para homens como Asaf, você descobre que ele não era um aventureiro, ele era gente grande no bom sentido da palavra, ele era um estudioso, ele profeta, levita, músico sacro, sabia tocar instrumentos, como veremos daqui a pouquinho, e assim por diante. Você olha, por exemplo, os escritos do profeta Abacuque, um homem de profundo conhecimento, você olha para Isaías e veja a cultura daquele profeta. Enfim, você olha para a Bíblia e descobre que os homens que Deus usa são tanto simples como os inteligentes. Mas fica muito claro nas Escrituras que quanto melhor afiado o instrumento, quanto mais bem preparado, melhor ele pode produzir para Deus, se ele se dispor a ser usado por Deus. Portanto, mais uma vez eu repito, nem sempre erudição bíblica, teológica é sinônimo de falta de espiritualidade. Muito pelo contrário, Asaf era um homem erudito, culto e ao mesmo tempo espiritual. Pra você ter uma ideia, quando a arca do Senhor foi levada da casa de Obed-edom para Jerusalém, 1 Crônicas 15:16 nos diz que a arca foi levada ao som dos cânticos alegres, acompanhados por harpas, liras e símbolos. Harpas, liras e instrumentos de percussão, símbolos, pratos que eles tocavam, era uma percussão. Um dos líderes dessa adoração na condução da arca foi Asaf, ao lado de Etã e de Emã. Sabe qual instrumento Asaf tocava? A Bíblia nos conta. 1 Crônicas 16:5 diz que Asaf era alguém que tocava os símbolos. Asaf seria, pasme, Asaf seria um baterista nas nossas igrejas. Porque o símbolo era um instrumento de percussão, os pratos da bateria. Então Asaf, é possível um baterista escrever salmos bonitos, ser crente, dedicado ao Senhor. Asaf tocava instrumento. Poderia tocar outros instrumentos, aliás. Mas a Bíblia, quando mostra ele tocando um instrumento, ele tocava os símbolos. Davi o nomeou para ser o líder principal da adoração que tinha que ser realizada diariamente no lugar onde a Arca da Aliança tinha sido alojada, lá em Jerusalém. 1 Crônicas 16, de 4 a 6. Então, todo dia tinha louvor diante do Senhor. E Asaf era um dos líderes responsáveis por esta ministração ou por este serviço na casa de Deus. Aliás, uma palavra para desmistificar um termo tão comum hoje em dia. As pessoas dizem assim: eu vou ministrar na casa de Deus. Como se, e enche a boca, ministrar. Sabe o que significa ministrar, literalmente falando? Servir. O ministro, o sinônimo, quando você diz assim, fulano é ministro, o sinônimo disso, o significado de ser ministro ele é servo, ele é diácono. Mas as pessoas usam essa expressão, ele é um ministro de Deus, ele ministra, e aí incha o peito, né? Mas na verdade significa serviço, servo. Ele é um servo. E o líder desses servos que prestavam esse serviço de adoração, um dos líderes, tanto nos dias de Davi, quando a arca estava em Jerusalém, foi Asaf. Mas ele também foi um dos líderes quando Salomão inaugurou o templo, e a glória do Senhor veio e tomou o templo. A glória do Senhor tomou o templo que estava sendo inaugurado, segundo Crônicas 5, de 12 em diante. Então, Asaf era um homem
importante aos olhos do povo. Asaf fez escola. A Bíblia até tem uma expressão cunhada que diz assim, filhos de Asaf. Os filhos de Asaf eram um grupo de músicos, de levitas, de cantores, que foram profundamente influenciados pelo legado que esse mestre deixou. Filhos de Asaf também pode estar fazendo referência aos seus descendentes. Seja como for, o fato é que Asaf fez escola, ele marcou sua época, com duas coisas principalmente: erudição musical, capacidade técnica e espiritualidade. Meu povo, quando essas duas coisas caminham juntas, piedade com potencial humano, ninguém segura. Então, não queira divorciar aquilo que a Bíblia tantas vezes traz de forma casada. Potencial humano e piedade espiritual. Asaf tinha tudo isso. E produziu tanto para Deus. Tantos outros tiveram isso na Bíblia. Moisés, potencial humano, estudioso nas universidades e escolas do Egito, treinado na arte da guerra, potencial e piedade. Abraão, Davi, e tantos outros, Paulo, Lucas, e tantos outros homens na Bíblia. Então, não queira divorciar piedade de potencial humano, porque muita gente tem potencial humano sem piedade, e aí estraga. É o tipo de pastor que, por exemplo, quantas vezes eu já ouvi isso, as pessoas dizem assim, não, ele é um grande pregador, mas fulano é pastorzão. Por que as pessoas acabam dizendo isso? Porque parece que há pastores que se destacam por potencial humano, de capacitação, de saber pregar, saber falar, estudioso, inteligente, mas não tem piedade para andar com o povo, ou não sabe andar no meio do povo. Quando a Bíblia diz que o pastor ele tem que ter essas duas coisas. Ele tem que ser apto para ensinar. Essa é a principal característica do pastor. É isso que diferencia o pastor dos diáconos. É a aptidão para ensinar, o potencial para ensinar e a piedade. Então ele carrega essas duas coisas. Paulo vai dizer que o pastor ele é mestre, mestre, pastor. Por quê? Porque na mentalidade bíblica, potencial humano e piedade têm sempre que caminhar juntos, para que se produza muito para Deus. Então esse é o nosso alvo, esse é o nosso ideal como crentes, como igreja, e enfim. Tá bom. Asaf, com todo esse potencial humano e piedade que ele possuía, ele reconhecia um grande risco para quem se aproxima de Deus na adoração, no culto, como a gente aqui hoje e como a gente faz todos os domingos. Então ele era um homem de discernimento, e isso fica claro no Salmo na medida em que a gente foi estudando ele. A proximidade de Deus na adoração, Asaf sabia, é uma faca de dois gumes, sempre, gente. De um lado, a nossa experiência com Deus, e esse é o ideal, a nossa experiência com Deus nos enche de temor, de devoção, nos enche de amor, nos enche de adoração. Por um lado, e este é o lado bom, esta intimidade com Deus, essa proximidade de Deus na adoração, no culto, tem que produzir isso em nós, mais temor, mais devoção, mais amor, mais desejo de louvar e adorar. Mas tem o outro lado da moeda. A mesma experiência de proximidade de Deus na adoração pode nos tornar, e esse é o péssimo lado, pode nos tornar cínicos, insensíveis. Me dê um exemplo de personagem bíblico que, de tão próximo que estava da adoração de Deus, se tornou cínico, insensível, por exemplo. Os filhos de Eli e tantos outros.
Quanto mais próximos, quanto mais chegados da adoração, quanto mais plantados na casa do Senhor, mais cínicos foram se tornando, mais insensíveis. De tão habituados que eles estavam às coisas divinas, às coisas sagradas. A glória de Deus se tornou para essa gente, como ainda se torna para muitos hoje, a glória de Deus se torna algo banal. Ganha-pão. Para muitos desses gospels por aí, a glória de Deus se tornou ganha-pão. Shows espetaculares, cachês milionários. É impressionante o que fizeram. E não é só dirigente de louvor e músico gospel, não. Para muitos pastores, lidar com a glória de Deus, lidar com o sagrado, se tornou rentável, se tornou lucrativo. De tão próximos da adoração, da casa de Deus, essas pessoas se tornaram cínicas, insensíveis. De tal maneira habituados às coisas divinas e sagradas que a glória de Deus se tornou para eles banal, ganha-pão, coisa de se fazer no domingo. O pagão no domingo acorda, e não estou dizendo que quem faz isso é sempre um pagão, mas digamos, o pagão acorda no domingo, e o que ele faz? Ele arruma alguma coisa para fazer. Não, crente vai para a igreja. E aí muitos desses, nesse ritual, nessa de ir para a igreja no domingo, em vez de cair no lado bom da experiência com Deus, que é aumentar o seu temor, sua devoção, seu amor, sua adoração, eles caem no outro lado, no cinismo, na insensibilidade, que Deus nos livre disso. Porque é isto que o Salmo 50 está retratando, e Asaf via isso. Ele que era dirigente de adoração, o servo que dirigia os demais servos na adoração, ele enxergava isso, e aqui ele traz uma palavra profética, uma confrontação divina nesse salmo, palavras duras como nós acabamos de ler no final do salmo. Leia de novo depois os versos 22 e 23, Deus fala de despedaçar aqueles que na adoração se tornaram cínicos, insensíveis, banalizaram a glória de Deus. Que Deus nos livre disso. E Asaf, com todo o seu potencial humano, recheado de espiritualidade, de piedade divina, enxergava isso. Gente, é por esta e por outras que nós precisamos sempre parar e reavaliar o coração, o comportamento, antes, durante e após os cultos que nós prestamos na igreja. Eu sou uma pessoa, por natureza, alegre, gosto de brincar, é meu jeito de ser. Às vezes eu não consigo, acabo escapando, eu procuro brincar o menos possível aqui, na hora do culto, enquanto eu prego. Não porque Deus não goste de risadas, não. Deus é um Deus alegre. Olhe para a natureza, olhe para as cores. Deus é um Deus de alegria. Ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força, poxa. Então, não é que Deus seja um Deus carrancudo, que não dá gargalhadas. Se Deus fosse assim, carrancudo, sem gargalhada, criança nenhuma passava perto de Jesus. E as crianças corriam para estar com ele, porque Jesus era gente boa, era agradável, estava sempre aberto às crianças, e elas entendiam isso, elas farejavam isso. Eu digo isso porque a gente banalizou o culto. Não digo a segunda igreja batista em Goiânia em si, mas de forma geral, o mundo dito evangélico banalizou. Você entra nos templos, você entra nos cultos, as pessoas são irreverentes. O pastor está pregando e elas estão checando celular, elas estão conversando umas com as outras, elas estão mandando mensagens, elas estão bebendo água, não aguenta, levanta, é uma vontade de ir no banheiro, gente, pelo amor de Deus, parece que tem um demônio da bexiga. A pessoa chega e dá vontade de ir para o banheiro. Sim, eu sei, tem casos, você está apertado, você sabe, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Não existe mais qualquer reverência.
E achegar-se à presença de Deus, como nós veremos no Salmo 50, requer de nós reverência, espírito reverente. Então essa avaliação que o Salmo 50 nos chama a fazer, e de novo eu leio para vocês o verso 22, Salmo 50, verso 22, ele diz assim: pensem bem, arrependam-se da forma errada como vocês têm prestado culto, pensem bem sobre o culto de vocês. Então o Salmo 50 foi escrito por alguém tão experiente no assunto, Asaf, tão conhecedor do coração humano, porque o adorador, o músico, ele é por natureza uma pessoa sensível. É impressionante como Deus faz pessoas assim. E Asaf sabe, ele conhece o coração humano, ele vê o comportamento humano, e aí de uma forma profética, ele não apenas revela o quanto que o convívio com as coisas de Deus pode nos afastar de Deus. O convívio com as coisas de Deus pode nos afastar de Deus. Até o nosso culto, até o nosso serviço na casa de Deus nos afasta de Deus. Eu não sei se eu já contei para vocês uma experiência de uma vez, eu fui pregar numa igreja, e enquanto eu pregava, preguei normal, nem me dei conta, terminado o culto, uma mulher muito distinta, uma senhora me procurou lá na porta, geralmente, como eu faço aqui, eu faço em todo lugar quando eu prego, eu vou ali para a porta, e me despedindo, e essa senhora chegou, essa mulher distinta, chegou para mim e falou assim: pastor, eu não ouvi nada do que o senhor falou. Eu pensei, falei, o que que eu falei de errado? Falei, mas por quê, minha irmã? Pastor, o senhor reparou no vaso de flor atrás do senhor? Eu falei, não vi vaso nenhum. Pastor, estava torto, estava no lugar errado. O senhor pregando, e eu não tirava os olhos daquele vaso, pastor? E eu falei, meu Deus. Eu falei, o que a irmã faz na igreja? Não, eu fui da ornamentação por muitos anos, agora eu deixei. Aí, percebe como o seu serviço na casa de Deus, seu ministério, como seu culto a Deus dominicalmente tem o potencial enorme de distrair você, como distraiu Marta. Marta, agitadas estás por tanta coisa, e uma coisa só é necessária, Marta. Então, Asaf nos convida a prestar atenção, a refletir sobre o quanto o convívio com as coisas de Deus, até mesmo o nosso culto a Deus, o nosso serviço, pode nos afastar de Deus, e que Deus livre você e a mim de ter os olhos fixados nos vasos de flores da igreja. Não que nós não nos importamos com isso, a gente preza por um senso de estética e de beleza, o nosso Criador é assim, mas não é esse o ponto central da igreja. A gente ama a comunhão. Hoje eu mandei um áudio nas nossas listas aí, membros da igreja, brinquei com todos vocês ouviram quem recebeu, convidando para um churrasco após o culto hoje. Fazemos um churrasco comunitário juntos, é uma alegria o povo de Deus juntos, amanhã é feriado para a maioria, enfim. É bom, é maravilhoso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos igreja porque a gente faz churrasco. Não é isso que faz da gente uma igreja. É a palavra de Deus pregada, ensinada, as ordenanças fielmente administradas, batismo, ceia. É a edificação mútua no corpo, é isso, o nosso serviço na casa de Deus, a nossa adoração na casa de Deus, seja o que for que você faça, não pode te afastar de Deus nem das pessoas. Eu conheço gente que serve na casa de Deus, serve, se arrebenta e vira para o pastor no final, depois de anos, fala, pastor, eu não aguento mais servir, eu vou tirar férias até de culto. Eu falo, meu Deus, o serviço na casa de Deus, a ministração, o culto, afastou você de Deus, afastou você dos irmãos.
Não seja assim, não faça assim. Asaf enxergou isso. Esse é um dos motivos que faz esse homem, inspirado por Deus. Hoje nós não veremos o salmo, não vai dar tempo. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos entrar nele a fundo. Mas você vai ver que isso preocupou Asaf, deixou Asaf atônito. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço na igreja, na casa de Deus, não pode nos tornar cínicos, insensíveis, cansados uns dos outros, cansados de culto, cansados de Deus. Isso é pecado. E Asaf diz: reflita se tem sido assim e corrija enquanto é tempo. Mas Asaf também nos instrui sobre a dinâmica do culto, e aqui eu vou passar com vocês sobre a forma como o Salmo está estruturado, e a gente vai encerrar. Semana que vem a gente volta e mergulha no Salmo. Mas Asaf está fazendo duas coisas aqui, quando ele nos apresenta a dinâmica do culto a Deus. Primeiro, ele está exortando: cuidado, intimidade na casa de Deus pode te afastar de Deus. Por outro lado, ele diz como tem que ser nossa dinâmica de culto. Como que ele divide esse salmo? O salmo foi composto de uma forma gradual, como uma sinfonia. Ele é músico, esse homem, ele tem potencial musical. O Espírito de Deus usou isso na inspiração do salmo. Então, é como se fosse uma sinfonia que vai crescendo. E aí, por isso, eu chamo a exposição deste salmo de a dinâmica do culto a Deus. Veja bem, versos de 1 a 6, a primeira parte. Depois de 7 a 15. Depois de 16 a 21. E depois a conclusão, nos versos 22 e 23. São 4 momentos, são 4 etapas, como numa bela sinfonia. Do verso 1 ao 6, ele diz que a adoração se inicia com uma chamada à adoração. É quando o adorador, verso de 1 a 6, é quando o adorador se achega à presença de Deus no culto, por assim dizer. Falaremos disso semana que vem, se Deus nos permitir. O adorador se achega à presença de Deus, tem um jeito de se achegar à presença de Deus. Não é de qualquer jeito, assistindo Domingão do Faustão, assistindo futebol o domingo inteiro, vendo o que não deve, aí você chega na casa de Deus no domingo à noite. Não é assim. Tem um jeito de ser, tem uma expectativa correta a se trazer no coração quando se aproxima de Deus. Essa chamada adoração fala disso, como é que eu tenho que me achegar a Deus. Com que espírito eu chego no culto? Tem um jeito certo de se chegar aqui. Eu me lembro, me converti, e logo no início da minha vida cristã, eu comecei a congregar aqui, os irmãos se recordam, eu me sentava sempre ali, mais ou menos onde está o Heitor, de camisa azul, aqui à minha direita, sentava ali. E uma das coisas como novo crente que eu mais gostava de fazer, e eu ficava triste quando eu não conseguia, era chegar um pouquinho mais cedo. Como se eu tivesse que dar uma respirada fundo, para o meu espírito entender que eu estava aqui na igreja, na casa de Deus, para o culto, para a adoração. Eu sei, hoje a vida corrida, o ônibus atrasa, o carro no trânsito, a gente acaba atrasando tantas vezes, mas como seria melhor se a gente conseguisse se programar para chegar antes? Respirar fundo, com o espírito apropriado para o culto. Mas às vezes a gente chega, na maioria das igrejas, é uma barulheira. Às vezes é assim até aqui. E está afinando a guitarra, e está mexendo na caixa de som, e aquela barulheira. E, irmãos, agora vamos entrar na presença de Deus. Dá um tempo. Não é assim. Segundo, o salmo dos versos 7 a 15, ele segue com uma exortação ao povo de Deus. Ele diz: adore a Deus com fé, adore a Deus com coração.
é quando o adorador se apresenta a Deus. O salmo é claro, veja que interessante. Versos de 1 a 6 é a convocação de Deus. Olha só, o Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou, chamou a adoração. Aí vai até o fim do verso 6. Aí vem o verso 7, a exortação ao povo de Deus, porque o verso 7 diz assim: ó meu povo, ouça o que direi. Ó meu povo, ouça o que direi. É o povo de Deus se apresentando para adorar no culto. E vai até o fim do verso 15. Aí o verso 16 nos mostra a terceira parte do salmo. É o início da terceira parte. E é interessante, porque o verso 16 diz algo contundente. Se o verso 7 disse, ó meu povo, ouça o que direi, olha o que diz o verso 16. Ao perverso, porém, Deus diz. Ao perverso? O Senhor chamou para adorar seu povo e está falando aqui ao perverso? Sim. Sabe qual é a minha interpretação sobre isso aqui? Sabe o que eu entendo disso aqui? E Jesus falou muito bem sobre isso aqui. No meio do povo, no meio da igreja de Deus, no meio do trigo, existe também o quê? Joio. Joio. A segunda igreja batista em Goiânia, a primeira igreja batista em Goiânia, todas as igrejas evangélicas do mundo, possui dentro dela trigo e joio, crente e incrédulo. Então não queira encontrar uma igreja só de trigo, porque essa só tem no céu. E aí, Asaf, ele está trazendo uma palavra clara para aqueles que do povo de Deus é povo de Deus, versos 7 a 15. E mesmo o povo de Deus, que é povo de Deus, erra na hora de adoração, e aí ele está corrigindo, dizendo como é que esse povo tem que se apresentar. E a partir do verso 16, até o final do verso 21, ele fala para o povo de Deus, que não é povo de Deus, dentro da casa de Deus. São perversos, são ímpios. E aí o que ele está fazendo aqui, ele está se dirigindo a esse povo, dizendo sobre o tipo de preocupação que nós devemos sempre ter quando a gente está na casa de Deus. Ou seja, o nosso culto na presença de Deus, ele tem que ter coerência com o nosso comportamento de vida lá fora. Tanto que você vai ver, quando a gente for estudar semana que vem, é que aqui dos versos 16 a 21, esse povo quebra pelo menos 3 dos 10 mandamentos. Faz essa tarefa de casa e veja quais são esses que eles quebram aqui. São ímpios, de vida incoerente, de vida cínica. Tem joio entre nós. Não cabe a nós sair arrancando quem é joio. Fulano é joio, cicrano é joio, o outro é instrumento do diabo. Aliás, nós vivemos momentos na história da igreja em que se criou um ministério especializado em identificar quem é joio e arrancar da igreja. Dá um tempo, vai ler as palavras de Jesus. O próprio Senhor diz, não cabe a você julgar e sair arrancando quem é instrumento de diabo, não. Eu vou fazer isso no final dos tempos. Eu vou fazer isso, diz o Senhor, porque você corre o risco de arrancar trigo achando que é joio. Você não pode fazer isso. Cabe a nós instruir e dentro do que conseguirmos aplicar os passos de disciplina da igreja, conforme Mateus 18. Mas não cabe a nós sair julgando os outros. E aqui nós temos Deus dizendo, de 1 a 6, versos de 1 a 6, inicie-se, achegue-se a Deus. Versos de 7 a 15, apresente-se a Deus de uma maneira apropriada. De 16 a 21, preocupe-se com a sua coerência de vida. Aqui no culto você é uma pessoa, lá durante a semana você é outra. E aí vem a conclusão, versos 22 e 23. É quando o adorador se despede, com a disposição de buscar e viver com um coração ardente diante de Deus e uma vida coerente diante de Deus. É o resumo do que foi dito dos versos 7 ao 21.
É um resumo. Gente, esse salmo é brilhantemente estruturado. Esse é um exímio compositor, Asaf. Que isso te inspire de algumas maneiras. Primeiro, queira sempre aliar potencial humano com piedade divina. Asaf tinha os dois. Não queira só potencial sem piedade. E não elogie apenas piedade que desconsidere, que descarta potencial. Deus não faz isso. Segundo, entenda que o culto a Deus na igreja, seja no domingo, seja na quarta, seja em que dia for, mas especialmente no domingo, é um momento para você obedecer a dinâmica de Deus. Tem um jeito de chegar, tem um jeito de se apresentar, tem uma preocupação correta a se nutrir, e tem uma forma bíblica também de se despedir para a semana. E é isso que nós veremos na semana que vem, e eu espero rever vocês aqui e outros mais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com graça e compreensão da Tua palavra. Obrigado pela vida de Asaf, por este salmo tão belo. Que o Senhor nos instrua e nos faça repensar e refletir como Ele nos chama a fazer. De uma forma profética, poética. Como é bonito olhar para a Bíblia e ver profecia e poesia de uma forma tão unificada, inspirada pelo Senhor. Ó Deus, dá-nos apetite por essa palavra tão bela que é a Bíblia. Dá-nos zelo para estudar e ler esta palavra de forma adequada, correta, para o deleite da nossa alma, que nós possamos olhar para a Bíblia e ver nela uma janela que nos revela a glória do Senhor na face de Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos iluminação para compreender a inspiração das Escrituras. Ó Deus, abençoa-nos com um culto sempre obediente à dinâmica do Teu Espírito, à dinâmica da Tua palavra. Ó Deus, desperta em nós o desejo de ser adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, com coerência e com coração. Faça de nós adoradores. Nós oramos, Pai, agradecidos, gratos, pelo que celebraremos juntos daqui a pouco, ao final deste culto, pela comida que teremos. Obrigado porque o Senhor tem provido para nós. E sabemos que continuará. Ó Deus, nós cremos nisso. O Senhor prometeu estar conosco e prover para nós. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.